legal isso. Mas tem razão. Deixando funcionou. claro que eu não tentei me provar inocente tirando a roupa. Não foi isso que eu fiz, tá, galera? Só pra deixar muito claro. Eu tava me trocando porque tava frio lá fora. É só tá isso. Bom, pensei. É só isso. Vira o macete, Ai. né? De todo jeito. Eu acho que a beleza é bem clara, assim. Tem coisa que é bonita e ponto, né? É isso. Eu acho Então vamos isso. colocar um pouco mais de Mas lenha e nessa gosto? Onde fogueira. você põe porque, o assim, gosto? Não, eu acho que algumas pessoas acham tem uma beleza específica, mas o que é belo não tem como você negar. E o que é feio também, você tá olha e fala falando- assim, essa pessoa... Então, isso daí você está falando do clássico. do O clássico não tem erro, mas pensa só, a gente está vivendo uma época de comportamento. O que você observa na rede social, que é justamente aquilo que a gente estava falando agora? Rede social, você começa a procurar outras formas de belo e sedutor. Hoje, beleza é educação, sedução é inteligência. Então você olha para uma pessoa com formas que às vezes nem são aquelas que você acha clássicas, mas educação, inteligência te seduz e te leva num outro padrão. Tô falando de beleza clássica, de formatos, Eu assim. Mas isso pensei foram padrões definidos. E por costume a esses E que padrões, você aprende você olha e esses fala padrões. bonito, feio, bonito, feio. Mas eu nem bonito, diria, feio. por exemplo, eu pensei, quando você falou, não foi nem numa pessoa específica, homem ou mulher, eu pensei num cavalo correndo no campo. Um cavalo... Sim, coisas negro, belas, assim, né? Não forte. necessariamente mulheres Sim, e homens. Aí concordo. você coisas. olha aquela cena e você fala, esse é um animal bonito. Eu fico pensando, quando eu olho para um cachorro, por exemplo, sei lá, uma raça de cachorro que é bem bonita, aquela que... Um golden. Um golden. Um golden é bonito. Eu fico pensando se ele olha pra mim de volta e pensa, esse cara é bonito também. Eu não sei se ele pensa assim. Mas eu olho pro Ai, cachorro, amor. ele é nítido. É bonito, Ele é entendeu? nítido. Você ultrapassou É, todos os é limites nítido. de leoninos agora. Não todos sei. os Você limites. deixa nos comentários aqui. Será que o cachorro olha pra gente? Se ele te morder, Pensa pode ser que ele assim. ache que você é gostoso também. Pois é, Também pode ser, tem né? isso. Pode ser. Voltando, Muzi, o que você acha que é saúde? Pois é, olha onde foi parar Olha esse onde negócio. foi parar. Mas e aí, terminando essa escala de beleza que a gente vê, né? Hoje, nós conectamos com diversas pessoas e nós somos colocados a diversos padrões. Veja, quando você observa, por exemplo, a mudança do design nos automóveis, né? Às vezes tem algum design que te choca e te causa um estranhamento. Mas conforme você vai vendo, Você vai gostando. vendo, você vai gostando. Então, tem muita coisa que, na verdade, eu acredito que, Malu, a gente não viu o suficiente. E que isso é uma ferramenta, né? Esse negocinho aqui, ele é uma ferramenta tanto magnífica quanto temerosa, né? Porque toda ferramenta que te traz poder te traz uma fraqueza, né? Tenta viver sem isso. Né? Então, cuidado quando a gente fala de elogia muito esse negócio, né? Amor, Mas a saúde. gente está sendo exposto a situações que são situações que nós nunca vimos antes. Sim. Então, o próprio conceito de saúde, ele começa a mudar. Quando a gente olha o comportamento, que eu te lembrei, quando a gente percebe, esse outro conceito de beleza e sedução, né? Uma das coisas que interfere é isso. Então, cada vez mais eu acredito na capacidade de humanização do ser humano à medida que ele já começa a olhar para formas sem conseguir destacar disso o comportamento. Nisso, eu acho que a comunicação é sensacional. E se a gente começa a olhar nas formas sem destacar o comportamento, a gente começa a olhar para a saúde também sem destacar o comportamento que as pessoas têm. Não que as pessoas sejam saudáveis ou não do ponto de vista psíquico, Comportamentos mas que saudáveis, né? o Hábitos comportamento, os hábitos saudáveis, exatamente, coração. O comportamento, os hábitos saudáveis, eles compõem não só a saúde do indivíduo, mas a saúde coletiva. E, pessoal, olha na internet, olha o Twitter. Você Tá acha que aquilo é tudo saúde? fudido. Não. Tá tudo fudido. E é Mas aquele negócio, né? verdade. Estar saudável e ser saudável, eu acho que também merecem aí uma separação, né? Pessoas que são saudáveis, pessoas que estão saudáveis. Eu conheço pessoas que estão passando por uma doença e estão vivendo de uma forma extremamente saudável, percebe? Então, eu acho que é isso, Por né? conta Que disso. do comportamento e... Então, é difícil, assim, saudável ou não saudável ser um diagnóstico. Eu fico pé da vida quando isso acontece com a alimentação. Eu conto uma história a respeito da alimentação, por exemplo. Malu, se eu disser aqui para você, trouxe um bolo para você. Esse bolo, ele tem farinha branca, leite condensado, brigadeiro, granulado. Ele tá aí? Ele é... Por favor, entregue. Ele é saudável ou não Olha o saudável? sangue militar. Depende do quanto você vai comer, qual a frequência que você vai comer isso. Não, você vai comer o bolo agora. Eu quero que você olhe para esse bolo e diga. Eu falaria que ele como não é alimento. saudável. Muito bem. Aí eu conto para você a história de Maria, uma menina que aos 10 anos teve uma depressão muito forte, foi tirada da escola, foi colocada em homeschooling. A única pessoa com quem ela conversava era a melhor amiga da escola. Ela fazia FaceTime com essa amiga para tentar animá-la.
A amiga fazia isso toda noite, junto com a mãe. Ela foi colocada em psiquiatra, ela passou por nutricionista, porque ela não conseguia mais comer, de tanta depressão. E terapeuta. Depois de 1 ano, ela voltou para a escola, era aniversário da melhor amiga dela, ela ganhou o primeiro pedaço de bolo, era o bolo de farinha branca, brigadeiro e granulado. Esse bolo foi o bolo mais saudável que ela comeu em 1 ano, porque foi Faz socializando com a melhor Sim. amiga em plena saúde, né? Então, não existe... eu dei esse exemplo para fazer justamente essa analogia. Para mim, não existe, por exemplo, o alimento saudável fora de um contexto, uma mulher bonita fora de um contexto, assim como não existe saúde fora de um contexto. O que é saúde? Depende. Onde? Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? O que é função para essa pessoa? Então, claro, existem as questões que são, né, de organizações, saúde, a total pleno e completo bem-estar físico e mental, ou ainda a ausência de doença, mas se a gente for olhar na prática o que seria isso, a gente precisa olhar um contexto e uma série de outras questões que nessas frases, nessas sentenças, não são tão observados, né? Eu concordo completamente, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que delimitar certas coisas, porque o fato de não delimitar faz com que hoje tudo Fica pode, muito aberto. tudo, se Mas nada é, analisá-las em então um tudo é. contexto, analisá-las em um contexto não é excluir a delimitação. Não, concordo. Né? Não é Uhum. excluir a delimitação. Então, eu preciso analisar dentro de um contexto. Se ela comer esse bolo todos os dias, talvez isso faça mal para Maria. Mas a gente também não Se ela pode só fazer só comer uma isso coisa pra ou outra. sempre, Exato. Mas certamente eu não não vai posso ser falar, bom. Maria, dessa vez você não vai poder comer o bolo da amiguinha, porque não é um alimento saudável. Sim. Né? Então, é esse equilíbrio que eu acho que hoje falta e muito. E a gente tem visto faltar nas redes sociais, a gente tem visto Uhum. faltar nas relações, a gente tem visto faltar em todo lugar. Então, para mim, isso é um sintoma de não saúde, sabe? Esse extremismo, virou uma guerra. Eu sempre tive uma relação muito boa com a comida, e eu acho que eu passo isso também. na internet. Eu tento, né, de alguma forma, ajudar as pessoas a comerem melhor, mas eu não gosto, e teve uma época, há um tempo atrás, que teve muitas ondas de dieta, né? Eu comecei, por exemplo, na internet com a onda da low carb. Eu me apaixonei por low carb, e aí eu fazia low carb, e aí eu ensinei todo mundo a fazer low carb, e isso foi, tipo, um blue mind, sabe? E foi realmente muito legal, mas depois eu descobri, cara, isso é quase uma seita. Quando você se apaixona pelo negócio, Acabou e a você só razão. fala disso, Acabou a razão. e só aquilo é certo, e você não consegue definir as pessoas são diferentes para cada pessoa, né? Por exemplo, Imagina o Muzi no low carb. É morte um súbita. atleta, exatamente, um atleta não precisa fazer low carb, né? Uma mulher que é muito magra não precisa fazer low carb. E, enfim, várias coisas, Sem dependendo falar de que tinha o saúde. pessoal da no carb também. E né? tinha o Exato. pessoal que entendia, desvirtuava tudo. E esse é o grande problema, né? Quando você é profissional da saúde, você é responsável pelo que fala e pelo que as pessoas entendem. Exatamente. E não só pelo que você fala. E aí, depois da low carb, teve antes, né? Acho que com também muito aquela estética de atleta, de zero gordura, que veio antes disso. O pessoal comia nada de gordura, então era o low fat total. E teve várias fases, e aí depois dessa fase teve aquela que pode comer tudo. Esqueci o nome agora, gente. Não conheço essa. Aquela flex lá? É, a Flex, Ah. onde você podia comer um monte de coisa, era só calcular. Macros, E aí, né? os macros, e eu, meu Deus do céu, esse povo tá perdendo a saúde, tá perdendo a noção, tá perdendo tudo, né? É que não era sobre saúde, Não né? era Era sobre sobre saúde. controle de peso. Dieta flexível. Dieta Dieta Isso, flexível. dieta flexível. Mas nada disso Foi era uma sobre onda saúde, também. né? Era muita coisa assim, controle de peso. Como a gente vai controlar o peso agora? Agora tem essa aqui, dieta. Agora, aí, olha o barulhinho. Foi E aí, aqui, tá foda-se muito- a saúde, né? Era Exato. basicamente isso. Exato. Come o que você quiser. Então, por isso que eu acho tão legal também delimitar o que é saudável, né? Em termos. E o que não é tão legal. Por quê? Pra quando você tiver as opções, você saber escolher. E não ficar, tudo pode, tanto faz. Porque E eu não acho que, tanto e faz, assim, no final das embora eu contas. trabalhe com transtorno, né, eu falo são coisas completamente diferentes, a gente não pode, né, eu não posso chegar para uma pessoa que está com transtorno alimentar e falar isso você não pode, tá, não é tão saudável. Eu jogo Não, ela é numa totalmente ortorexia, outra é parada, outra abordagem, né? Então, que fique muito claro aqui, porque eu tenho um público que me acompanha muito falando sobre esse assunto. Mas como nutricionista, eu não posso dizer que o consumo de açúcar é benéfico em algum nível, né? O açúcar de mesa não existe benefício no seu consumo, ponto. E Isso eu tenho posso certeza afirmar. que você vê muito casos, porque você trata isso, né? Exato. Mas não é uma maioria. E eu acho que o Muzi deve ver o outro lado também, porque os atletas, tem muita gente que quer ser atleta ou que tá tentando fazer dieta para ganhar massa.